A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos os leitores da Bíblia Sagrada, alunos da EBD, professores e todos os amantes das Escrituras Sagradas. Vamos estudar os nossos versículos da leitura diária desta semana, que estudamos no domingo que passou sobre Jesus é Deus, e nós estudamos na segunda-feira o verso 6 e 7 do Salmo 45, na terça-feira o verso 6 de Isaías, e na quarta-feira, então, o que faltam nós revisar o que os apóstolos falaram da deidade, o do grande eu sou, o que João disse lá em João capítulo 8, verso 58, Jesus é o mesmo grande eu sou do Antigo Testamento. Também, na quinta-feira, Tito 2,13, a divindade do Senhor Jesus, segundo o apóstolo Paulo. Vamos ver também o da sexta-feira, o que disse sobre a deidade absoluta de Cristo, segundo o apóstolo Pedro, e também o do sábado, que é João 5:20, o Senhor Jesus é o verdadeiro Deus, segundo o apóstolo João. Vamos ver então o da quarta-feira, João 8:58, que disse-nos a palavra de Deus, João afirmando, disse-lhe Jesus. Isso aqui João escreveu o que Jesus falou. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Isso aqui quem falou foi Jesus, quando esteve na terra, mas quem registrou foi João, mais tarde, depois da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, João registrou essa palavra, vários certificados aqui de que Jesus é Deus. Vamos ver o verso da quinta-feira, que é Tito 2:13, o que Paulo falou sobre a divindade do Senhor Jesus, segundo o apóstolo Paulo. Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também numa afirmação muito eloquente de que Jesus é Deus. Vamos ver o que disse também Pedro na segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 1, que fala sobre a deidade absoluta de Cristo, segundo o apóstolo Pedro. Segundo Pedro, capítulo 1 e verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosas pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então vimos também a grande afirmação do apóstolo Pedro, porque Pedro, ele foi um servo de Deus no seu tempo, ele foi um grande apóstolo, que aconteceu várias coisas com ele, mas ele conheceu Jesus face a face quando esteve na terra, assim como João e outros apóstolos. Mas, meus irmãos, ele afirma aqui então nas suas escrituras que Jesus é Deus. É isso que nós precisamos saber, reconhecer e não ficar confuso com as falsas heresias e falsas doutrinas que está tramitando no nosso mundo de hoje, já desde o passado, mas hoje parece que está mais alta as heresias dentro de várias igrejas que se diziam pentecostais. Vamos ver o que diz 1 João 5:20. O que João falou também na sua primeira carta
no capítulo 5 e no verso 20, qual a afirmação que João fez aqui. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos, então, se João, que conheceu a Jesus, andou com Jesus, o discípulo do amor, que reclinava a sua cabeça ao peito do Senhor Jesus, ele está fazendo essas afirmativas, nós não temos dúvida do que a Bíblia diz e do que nós podemos sentir também se nós formos crentes espirituais que guardamos a palavra do Senhor. Nós sentimos Deus, nós sentimos o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos conhecimento da palavra de Deus porque temos o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus quando andou na terra. Devemos ter. Isto nós precisamos ter para reconhecer, para não duvidar, para não cair nas falsas heresias e obedecermos tanto os bons costumes quanto a doutrina da palavra do Senhor, que nos leva a, meus irmãos, entender e amar mais e mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e que nós possamos cada dia mais chegar mais perto de Jesus, porque Jesus está às portas para buscar a sua igreja, e se nós não acreditamos em Jesus, que ele é Deus, como vamos acreditar que ele vem arrebatar a sua igreja? Mas nós cremos e vamos continuar esperando. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.